Olá, meus amigos, minhas amigas da Rádio Noroeste, aqui é o professor Wagner Romão. Eu falo na nossa coluna Debate Político dessa sexta-feira, dia 8 de abril. Hoje, meus caros e caras amigas, eu quero falar a respeito da última pesquisa da Datafolha sobre a corrida eleitoral aqui no estado de São Paulo para governador. O Datafolha ouviu 1.806 moradores de 62 cidades paulistas na terça e na quarta dessa semana. O que aparece na pesquisa, que aliás é uma pesquisa muito importante porque ela é a primeira pesquisa Datafolha aqui no estado de São Paulo sem a presença de Geraldo Alckmin, que ao que parece deve ser o vice na chapa do ex-presidente Lula, e também sem a presença de Guilherme Boulos. Nós temos no quadro considerando Haddad, Márcio França, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia como candidatos, temos o seguinte quadro. Haddad sobe e vai para 29% de intenções de voto, Márcio França tem 20%, Tarcísio de Freitas 10% e Rodrigo Garcia 6%. Vamos lembrar aqui para o ouvinte, que Fernando Haddad foi prefeito da cidade de São Paulo, foi ex-ministro da Educação, é ex-ministro da Educação do governo Lula e Dilma, com uma grande tarefa executada na área da educação naquele período. Márcio França foi vice-governador quando Geraldo Alckmin foi governador no estado de São Paulo e assumiu também o governo do estado por um período ali no final do ano de 2018. Eu diria que Márcio França é aquele que herda hoje a votação de Geraldo Alckmin, pelo menos o campo político de Geraldo Alckmin, embora, claro, a intenção de voto em Geraldo Alckmin se espalha por várias candidaturas. Tarcísio de Freitas é o ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, recém-saído do cargo. Não é de São Paulo, não tem nenhum convívio com o estado de São Paulo, é do Rio de Janeiro e vem aí como uma aposta do bolsonarismo para disputar o governo do estado aqui de São Paulo. Rodrigo Garcia era vice de João Dória e agora agora é o governador do estado e se postula aí para substituí-lo então como governador aqui no estado de São Paulo. Então, retomando, nós temos essas quatro personagens: Haddad com 29%, Márcio França com 20%, Tarcísio de Freitas com 10% e Rodrigo Garcia com 6%. Brancos e nulos, 23%, uma margem grande aí de brancos e nulos, e não sabem, 7%. Qual que é a questão que está colocada aí? Fernando Haddad não vai retirar sua candidatura, obviamente, nem Tarcísio de Freitas, que vai cumprir um papel de tentar fortalecer o campo bolsonarista aqui no estado de São Paulo, e Rodrigo Garcia, atual governador, evidentemente também não há nenhuma possibilidade que ele retire a sua candidatura. Há toda uma discussão a respeito de Márcio França. Márcio França, na coligação nacional entre PT e PSB, há também, é claro, São Paulo é o estado mais importante do país, é o estado que tem cerca de 20, 25% do eleitorado. Então há também uma conversa entre PT e PSB para que haja uma unidade já no primeiro turno aqui no estado de São Paulo, com a retirada da candidatura de Márcio França ou a retirada da candidatura de Fernando Haddad. É claro que quem está na liderança das pesquisas não costuma, aqui muito ironicamente, não costuma se retirar da disputa. Mas o Datafolha também fez uma outra pesquisa sem o nome de Márcio França. Nessa pesquisa, Haddad vai para 35% das intenções de voto, ou seja, sobe 6 pontos. Tarcísio de Freitas vai para 11%, sobe apenas 1 ponto. E Rodrigo Garcia sobe de 6% para 11%, sobe aí 5 pontos. O que a gente pode ver com essa pesquisa, portanto? Que os votos de Márcio França, as intenções de votos de Márcio França se dividem aí bastante entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia,
mas há aí, claro, algumas perdas pelo meio do caminho, não há uma transferência exata da votação, ou pelo menos da intenção de voto de Márcio França para as outras candidaturas. O que vai ser colocado aí, talvez a questão que se coloca nesse momento é se efetivamente há a possibilidade de que Márcio França venha a desistir da sua candidatura e fazer alguma outra composição com o Fernando Haddad, com o Partido dos Trabalhadores. Na minha visão, quem tem 20% das intenções de voto há 5, 6 meses das eleições, dificilmente vai fazer um movimento de retirada de candidatura. Né? É claro que a distância entre França e Haddad é de 9 pontos, mas França ainda guarda uma distância relativamente segura de 10 pontos contra Tarcísio de Freitas, que é o terceiro colocado na disputa. E Márcio França, como eu disse agora há pouco, é aquele candidato que navega no eixo do que foi a força política de Geraldo Alckmin no estado de São Paulo. Né? Alckmin saiu do PSDB, está atualmente no PSB, mas é claro, Rodrigo Garcia é um neófito no PSDB, ele vem à esteira de um governo bastante contestado de João Dória. João Dória tem uma baixíssima popularidade, está apenas com 3% nas intenções de voto para as eleições para presidente da República. É claro, Garcia tem agora a máquina do Estado, está no governo do Estado, é o atual governador, que tem uma penetração importante no interior do Estado, mas isso precisa se reverter em intenções de voto, isso precisa se reverter lá na frente em votos, e por enquanto isso é apenas uma promessa ali de Garcia para o PSDB, para os seus correligionários. Então o que me parece que deve acontecer é que França vai manter a sua candidatura até o limite, e se ali para julho, que é exatamente quando ocorrem as convenções partidárias, onde exatamente há a definição final sobre as candidaturas que vão até o fim, vão até 2 de outubro, França certamente vai fazer um cálculo ali e, se tiver bem posicionado nas pesquisas, como está agora, na minha opinião, ele vai manter a sua candidatura, independentemente do acordo nacional entre PT e PSB. Nesse caso, então, Lula e Alckmin terão 2 palanques aqui no estado de São Paulo, um com Fernando Haddad e outro com Márcio França. Essa é uma disputa muito importante para o país. Se o bolsonarismo vence as eleições aqui com o Tarcísio de Freitas, assume uma posição de muita força no país todo, mesmo que eventualmente perca a eleição para Lula, no nível nacional, no nível federal, e o jogo jogado, portanto, importa muito. Né? Há uma grande possibilidade de que Fernando Haddad vença as eleições aqui no estado de São Paulo, que a gente tenha um governo mais à esquerda, diferente dos quase 30 anos de tucanato aqui no nosso estado de São Paulo. Para terminar, pessoal, quero convocar você que está ouvindo essa coluna a estar presente nos atos pelo Fora Bolsonaro desse sábado, dia 9 de abril, aqui em Campinas, no Lago do Rosário. Nós vamos ter as atividades a partir das 9 da manhã, vão ser atividades culturais, atividades artísticas, também, claro, falas políticas, de denúncia desse governo, desse desgoverno Bolsonaro. E em São Paulo, na capital, nós vamos ter lá na Praça da República, às 14 horas, o ato pelo Fora Bolsonaro. É muito importante essa mobilização, a gente está presente nas ruas, conversando com a população, para que cada vez mais haja uma conscientização da importância de que nós derrotemos Bolsonaro nessas eleições do dia 2 de outubro. Faltam aí pouquinho mais de 5 meses, está chegando a hora da gente tirar Bolsonaro do poder. Um forte abraço, bom final de semana, boas manifestações e até semana que vem.